não veio, né, Ian? Não veio a liderança do grupo. Tom, a liderança do Campeonato Brasileiro não veio, mas dessa vez, pô, não dá nem pra gente falar, porque a gente sempre brinca, né? Quando depende do Cruzeiro, o Cruzeiro se atrapalha, mas dessa vez não tinha nem como a gente falar. Todas as condições possíveis para atrapalhar o jogo de hoje aconteceu. O Juizão iniciou um jogo quando não poderia. Infelizmente o Gemerson da equipe do Vitória pagou o pato, né? Infelizmente pela lesão, como eu já disse aqui, espero que não seja para tirar o jogador da temporada. O Eduardo saiu de campo abalado pelas condições que aconteceu, de tudo mais. Segundo tempo, caiu um pancadaço. O pessoal do Rodin nem no intervalo se prontificou ir lá. Deu de ombro, né? Deu de ombro. Fala assim, o quê? Não compensa. Eu, não vou aqui não, meu amigo. Não sou eu não compensa. E aí com isso acabou dando esse probleminha todo. A galera tá aí no chat, ó. Muito obrigado a todo mundo que votou. Mais de 150 pessoas votaram na nossa enquete de hoje. Seria quem ganha hoje, né? Entre Cruzeiro e Vitória. A maioria apostou na vitória do Cruzeiro. Não foi o que rolou, mas não foi culpa do Cruzeiro, né? Foi culpa de quem fez o futebol. É culpa de quem autorizou esse desastre acontecer no Barradão, né? Porque, assim, o jogo hoje não tinha condições nenhuma de acontecer. Infelizmente, teve o jogador do Vitória que pagou o pato, igual o Ian já falou. Cara, a CBF tem que criar um pouco de vergonha na cara e começar a olhar essas coisas, cara. Porque, olha só, o jogador pode ter prejudicado bizarramente a carreira dele. Isso pode acabar com a carreira de um jogador. Entendeu? Um jogo desse, um gramado desse jeito, do jeito que estava hoje, não tinha condições nenhuma de jogo. Nenhuma de jogo. Espero que alguém do Cruzeiro ou do Vitória entre em contato com a CBF e questione isso. Porque não tem. Sinceridade. Não tem explicação. Vitória, né? Não tem explicação. Não, ambos os times. Porque não tem justificativa para autorizar um jogo desse. Não tinha uma poça d'água do lado esquerdo de ataque do Vitória no segundo tempo. Tinha uma piscina. Se o César Cielo tivesse no estádio, daria para nadar tranquilo. Ele tava nadando lá direito, lá. Então, assim, cara, ambos os times teria que tomar providência, chegar junto, pedir uma resposta da CBF, porque um gramado desse é inadmissível para um jogo. Ô, Tom, gol de quem, Ian? Gol do Iago Pikachu empatando 2 para o Fortaleza, 2 também para o Santos. Que isso? Eu falei, né? Eu chamei, ele veio, né? Mas cabe também, gente, a diretora. Eu aqui uns comentários na publicação sobre o lance do Gemerson, e a maioria das pessoas estão concordando com o que a gente disse, de que foi um absurdo esse jogo aconteceu com o estado que o gramado se encontrava. E isso aqui, a culpa é inteiramente da CBF. O Eduardo entrou numa dividida muito forte, mas dependendo se o gramado não tivesse dessa forma, não tinha acontecido isso. É complicado, viu? E o que acontece? Eu melhor esse Gemerson, que não seja tão grave quanto pareceu ser, que ele se recupere e que consiga retornar o mais rápido possível. E o que acontece? Cabe também agora a diretoria do Cruzeiro ter atitude, né, gente? Isso aí era de descer no campo lá e falar que não ia ter jogo. Se fez o teste, a bola não rolou, pelo amor de Deus, gente, vão ter senso. Se a CBF não tem, os clubes têm que ter, tanto Vitória quanto Cruzeiro. Principalmente Vitória, que é dono da casa. Que quem saiu mais prejudicado nessa situação foi o Vitória, que perdeu um jogador que, se Deus quiser, vai se recuperar bem, vai conseguir voltar a jogar bola, mas isso aí, igual o Tom falou, isso acaba com a carreira do cara, gente. Aí você tem jogo, porque simplesmente a CBF não tem calendário, não tem data, aí força os jogadores jogarem nisso aí, que credibilidade que o campeonato passa? Hoje, quem sai mais prejudicado
do que o Cruzeiro, na minha opinião, é o Vitória. O Vitória perdeu um jogador que é titular, que ajuda na recomposição do time, que ajuda na evolução de ataque, que faz a recomposição do time do Carpini. Cara, vai ficar no mínimo, pelo tipo de lesão aí, de 6 a 8 meses fora, gente. Aí cabe, nesse momento, quando esse tipo de coisa acontecer, a atitude da diretoria, tanto no time do Vitória quanto no time do Cruzeiro. Porque agora não adianta mandar notinha pra CBF, não adianta mandar ofício, não adianta ir lá. Porque o que já aconteceu? Aqui, o jogo só já rolou. ressaltando o gol que eu falei, foi anulado, tá? O gol do Fortaleza, não valeu. Segue então, portanto, 2 a 1 para o Santos. E é isso, gente, ó, pra todo mundo que tá na live aí simultaneamente com a gente aí, ó. Já tem enquete rolando de novo, tá? Deveria ter tido o jogo com essa chuva, sim ou não? Votem lá, venha participar com a gente aí desse nosso pré-jogo. Mais de 5 mil pessoas passando aqui na nossa live. E o negócio fica ruim porque Miguelito bem trouxe aqui, né? Assim como Bianca também, que tomara que não tenha acontecido nada com o Gemerson e a gente fique e ele não fique fora da temporada. Mas eu concordo com o Miguelito que o pessoal do Cruzeiro e do Vitória deveriam ter se unido e falado assim, ó, antes do jogo, vai ter condições? Como é que tá a situação? Vamos jogar ou não vamos? Porque se os dois times não entram em campo, aí a arbitragem ia ter o seu veredito ali duvidoso, porque como é que a arbitragem que fez o teste antes deixou acontecer o que aconteceu, da bola rolar, e no momento que o jogo estava rolando, viu que não tinha condições o suficiente, desde o primeiro minuto, e não tinha condições suficientes para estar dando sequência no jogo, deveria ter parado, chamado os dois capitões, juntar os dois técnicos e falado, ó, vamos fazer uma pausa, vamos ver se o pessoal aqui consegue dar uma enxugada no gramado, porque da maneira que tá não dá para jogar. O que vocês acham? Se que fosse adiado para amanhã o jogo, né, que fosse adiado para amanhã o jogo por questões dessa chuva, mas infelizmente o jogador do Vitória pagou um pato numa situação desprovida de consciência da arbitragem, consciência do delegado do jogo, consciência do pessoal que comanda o jogo desde o início. E aí paga o pato o jogador do Vitória, do Cruzeiro foi expulso. Aí contra o Grêmio, quando voltar, não vai cumprir suspensão, não vai para jogo. Só que o caso do Eduardo cumprir suspensão de menos. O problema é o jogador, o Gemerson lá, que por falta de administração desde o início do jogo, vai ficar aí no mínimo 3, tá, gente? 3 meses parado para mais. É o mínimo. É o mínimo. E detalhe, ele é jogador do Curitiba e está emprestado ao Vitória. Pois é, então tipo assim, acaba que acaba com o esquema tático do Carpini, igual o Miguelito bem trouxe aí, da maneira que ele trabalha. Então, ó, pra todo mundo que tá ligadinho com a gente, já vai deixando o seu like na live, já vai se inscrevendo e vote também na enquete, né? Deveria ter tido jogo com essa chuva, sim ou não? Tá aí a enquete pra vocês votarem. E é isso, gente. Exatamente, porque tem alguém que tá falando esse ligado aí. Tem um retorno aí, tem um eco aí. Então, só pra arrematar minha parte aqui, eu acho que o Cruzeiro sai prejudicado, mas quem saiu pior foi o Vitória. E o Cruzeiro, infelizmente, perde a chance e pode ver o Flamengo abrindo 3 pontos na frente do Cruzeiro. Era pro Cruzeiro ter passado o Flamengo, pro Flamengo correr atrás, e agora o Cruzeiro, dependendo do jogo que foi adiado, é o Cruzeiro que vai ter que voltar a correr atrás do Flamengo de novo. E, cara, sinceramente, pra mim, não era nem pra ter tido o jogo hoje, tava impraticável o campo. A gente brinca, a gente fez a resenha e tudo mais, mas falando sério, não era nem pra ter acontecido o jogo hoje. Se fosse acontecer, esperasse passar um pouco a chuva, adiasse o horário desse jogo, porque, sinceramente, a gente poderia estar muito bem falando aqui de um futebol bem jogado. O Cruzeiro poderia sim ter perdido pelo Vitória, porque o Vitória jogava dentro de casa. Mas hoje, falar que teve jogo
a gente tá rindo da cara de quem nos acompanhou aqui, porque o jogo não teve. Teve mais um time chutando a bola pro alto, tentando chegar na área adversária. O Cruzeiro teve chances, sim, mas não conseguiu aproveitar. E eu nem cobro tanto os jogadores, porque, cara, sinceramente, não tem como. Teve um lance lá que a Posse conseguiu driblar o Lucas Silva, o atacante do Vitória e o Fabrício Bruno ao mesmo tempo. Então como é que cobra alguma coisa dos jogadores, né, nessa partida? Então acho que faltou sim pulso firme da diretoria do Cruzeiro de não deixar o futebol de hoje acontecer, e culpa também da diretoria do Vitória, que poderia muito bem ter se aliado ao Cruzeiro ali e impedido, porque, volto a dizer, quem saiu mais prejudicado é o Vitória, e o jogador do Vitória que, se Deus quiser, volte logo e continue conseguindo jogar o futebol, porque a gente sabe que lesões assim custa até a carreira do jogador. É complicado demais. E se não valeu no primeiro, valeu no segundo, tem gol então. 2-2 agora sim, o Fortaleza agora sim empatou, né? 2 para o Fortaleza, 2 para o Santos. E é isso, velho. Eu acho tipo assim, é complicado se dizer em questões, né? Porque talvez se não tem esse lance, a gente talvez não está discutindo certamente um fator tão crucial assim. Mas verdade seja dita, o juizão quis nem saber, velho. Falou assim, já estamos aqui mesmo. Viemos do Rio, viemos de São Paulo. Já pra ele, pra ele é sucesso, né? E vai rolar a bola. Na verdade foi isso. Agora resta saber se o Vitória vai fazer alguma ação, vai entrar contra alguma coisinha aí pra sei lá, dando uma punição nesse juizão aí, não sei. Acho difícil. Brigar contra a CBF é impossível, brigar contra o sistema. Então é muito complicado. Muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa pode acontecer. Que vocês disseram, gente. E esse árbitro aqui, só para recapitular aqui, para falar para todo mundo aí, ó. Alex Gomes Stefano, lá do Rio de Janeiro. Brigar contra ele, contra o CBF, por ter liberado esse jogo acontecer, não vai ser fácil, mas eu acho que deveria sim partir tanto de Cruzeiro quanto de Vitória. O Cruzeiro em si não saiu tão prejudicado, porque o Eduardo foi só expulso, foi só assistência, mas para a equipe do Vitória perder um jogador titular, que é o Gemerson, é complicado. E para ele, pior ainda, né, gente? A gente sabe que para o jogador isso deve ser complicado, porque ele depende disso para jogar, ele depende disso para fazer a carreira dele. E como o Tom bem falou, ele está emprestado, cara, ele nem é jogador oficial do Vitória. Então é muito complexo essa situação. Acho que um jogo que o Cruzeiro dependia dele era um jogo muito importante para nós, porque essa parada, eu não sei o sentimento de vocês com ela, mas eu tenho medo do Cruzeiro diminuir esse processo, perder o ritmo, sabe, dos jogos, mas esse jogo era importante para a gente vencer, mas não. O que o Cruzeiro podia fazer na situação que estava o estádio, o campo, né? Porque dependia da gente, mas o jeito que estava é complicado cobrar dos jogadores um bom jogo. Então, infelizmente, ficamos aí na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Torcer para quando os jogos retornarem que a gente consiga alcançar o Flamengo, quem sabe ser campeão.